10 minutos de cidadania e fé, o encontro diário com Dom Décio Sossais Andonadi, bispo emérito da Diocese de Colatina, trazendo a palavra de Deus para iluminar os fatos do nosso dia a dia. Uma saudação fraterna e amiga a todos aqueles e aquelas que me acompanham nesse programa 10 minutos de cidadania e fé. Que a paz do Senhor esteja em todos os lares e em todos os corações. Hoje, dia 8, festa de São Domingos. São Domingos, o grande fundador da Ordem dos Dominicanos. Ele foi um santo que trabalhou intensamente a pregação fundamentada numa inteligência brilhante, defendendo sempre a Igreja, sua doutrina, contra tantos que combatiam a doutrina cristã. Por isso, ele é um santo admirado por todas as gerações. São Domingos de Gusmão. Ouçamos a palavra de Deus, continuando a leitura do livro dos Números, do capítulo 20, versículos 1 e seguintes. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. É sempre significativo como o procedimento do povo de Israel, escravo no Egito, recebe a graça da libertação através de Moisés. Claro que toda liberdade para chegar à conclusão ela passa por sofrimento. O caminho do deserto faz parte de nossa vida cotidiana. No entanto, a gente quer soluções rápidas, imediatas, que contentem o nosso corpo, que contente a nossa inteligência. E eles aí reclamaram porque faltava água. Não tiveram a paciência de fazer com que essa falta da água, claramente suscita sofrimento, pudesse também ser trabalhada em comum e acreditando na bondade que Deus vai dar ao coração das pessoas. No entanto, eles se rebelaram, eles quiseram exigir de Moisés uma solução. E vamos ver que Moisés se coloca diante de Deus e pede para que ele não possa viver mais, para poder também de se livrar do peso desse povo. Tanto Deus quer que ele conduza o povo, lhe dá a garantia de que ele vai realizar a promessa que fez de fazer o povo todo chegar à terra prometida. É o nosso caminho. Nós nos habituamos a reclamar, a dizer que Deus não nos ouve, enfim, esse hábito já parece dentro de nós. No entanto, Deus vê tudo, nos ama com amor de Pai, nos ama de uma maneira assim exagerada e quer o nosso bem.
Só que ele vê tudo, ele sabe a história, ele conhece o caminho. Por isso nós devemos sempre confiar na bondade e nas soluções melhores que Deus tem para cada um de nós. Pensemos nisso durante esse dia. Continuemos no momento de cidadania a leitura desse livro sobre a espiritualidade e a saúde de Anselm Grün. Diz ele, não se trata de substituir os sentimentos negativos por positivos. Isso talvez os lave um pouco a alma, mas antes de tudo, os sentimentos precisam ser consentidos. Quando sentimentos negativos, como o ódio e a raiva, são sempre reprimidos, eles se fixam no corpo. Ao invés de reprimi-los, devemos voltar-nos para eles e também vivenciá-los, mas sempre com atenção interior e com relação ao próximo. Quem realmente consente a sua raiva e olha para ela, sentindo-as dentro de si, não sairá explodindo por aí, mas expressa de modo compreensível para o outro. E por perceber verdadeiramente a sua raiva, acabará alcançando, através da raiva, sentimentos como o desejo por proximidade e amor, sentimentos que ele jamais encontraria ao sufocar a raiva. Quando alguém apenas explode, sempre percorre o mesmo padrão e não evolui internamente. Ele pode viver as suas agressões, mas com prudência para consigo próprio e ao próximo. Hoje em dia, muitas pessoas adoecem por não permitirem de viverem suas agressões contra os pais ou também os filhos, por terem medo de se isolar. É verdade. Tantas vezes a gente não é capaz de olhar para os nossos sentimentos de raiva, de ódio, de uma maneira tranquila e serena, para que, olhando e entendendo o que acontece, nós possamos orientar toda essa força da raiva, do ódio, para um caminho do bem e não um caminho da destruição própria e dos outros. Rezemos. Oração e bênção final. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor, por Cristo nosso Senhor. Desça sobre todos nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve. De segunda a sexta, neste mesmo horário, 10 minutos de cidadania e fé, o encontro diário com Dom Décio Sossais Andonade, bispo emérito da Diocese de Colatina. Apoio Cordes, a livraria da Diocese de Colatina.